Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. Para acompanhar o Tempo de História, se inscreve no canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações e segue também o perfil no Instagram e assista no IGTV. Também tem a página do Facebook e do Twitter e deixe lá seu comentário, seu like, o seu joinha. E o Tempo de História de hoje vai continuar a tratar a respeito do nazismo na Alemanha. E muitas vezes os alunos me perguntam por que Hitler perseguia justamente os judeus, os semitas. O porquê da formulação do princípio do antissemitismo? Bem, há várias análises sobre tais perseguições, algumas mais psicologizantes, outras mais economicistas, como, por exemplo, que Hitler, em sua juventude, de artista frustrado, que não foi aceito na Academia de Belas Artes de Viena, na Áustria, e com uma difícil relação com seu pai, que queria que Hitler seguisse a carreira militar. Hitler, então, teria vivido naquela época uma vida miserável, em uma hospedaria, enquanto observava a vida confortável que muitos judeus levavam. Hitler conviveu com intelectuais antissemitas e, para os ideólogos do Partido Nazista, os judeus seriam os responsáveis da crise econômica e a miséria da Alemanha. Os consideravam capitalistas avarentos, responsáveis pela criação e difusão do comunismo e pela o que eles chamavam de traição de Versalhes. Ou ainda análises de que Hitler teria sido rejeitado por uma jovem judia por quem ele teria se apaixonado, mas tudo isso entra numa seara que o historiador não consegue comprovar sem fontes contundentes. Até porque ninguém sabe realmente o que se passa na mente, e alguns diriam no coração de outras pessoas. As pessoas mentem, as pessoas dissimulam, as pessoas podem mascarar, omitir, esconder o que realmente sentem. Podem pensar uma coisa e dizer outra. Por outro lado, existem análises baseadas em fatos mais concretos, econômicos, sobre o antissemitismo hitlerista, como o fato de grande parte do capital que circulava na economia da Alemanha naquele momento está nas mãos de judeus. Abre parênteses. Os quais quase que tradicionalmente se dedicam a trabalhar em setores de comércio ou de finanças, como, por exemplo, os proprietários de grandes bancos. Basta lembrar dos Rothschilds dos Estados Unidos. Fecha parênteses. Assim, a ideia de Hitler seria prender e exterminar os judeus, confiscar suas fortunas e injetá-las no Estado nazista, para sair da crise, cuja culpa para a crise Hitler lançava sobre os judeus. E outro princípio nazista, defendido por Hitler em seu livro Minha Luta, foi o do espaço vital. Vital aqui no sentido daquilo que é essencial, imprescindível, muito importante. Princípio esse baseado no determinismo geográfico do geógrafo alemão Friedrich Hatzel, teoria que associava o sucesso, o desenvolvimento econômico de uma nação ao espaço, ao lugar por ela ocupado, ou seja, que a geografia determinava seu desenvolvimento. A geografia, o espaço, era determinante para o triunfo, especialmente econômico, de uma nação. Assim, para Adolf Hitler, a Alemanha deveria conquistar e anexar territórios para formar um forte império, a Grande Alemanha, o chamado por Hitler Terceiro Reich. Lembrando que Reich significa império. Mas por que terceiro? Porque, para Hitler, o primeiro grande império alemão fora o Sacro Império Romano-Germânico, lá na Idade Medieval, germânico-alemão. O Segundo Império se deu com a formação da Alemanha, a unificação alemã, liderada por Otto von Bismarck em 1871.
E o terceiro império seria o dele próprio, o Império Nazista de Adolf Hitler. E esse terceiro império alemão seria um terceiro império de um povo ariano. E para aumentar a população ariana do Reich, os nazistas chegaram ao extremo de promover a reprodução forçada dos arianos para a expansão dessa população. Desde o programa Lebensborn, que significa fonte da vida em alemão, que a partir de 1940, sob o controle da SS, das seções de proteção, chegou inclusive a raptar crianças de outros países ocupados pelos nazistas, como a Polônia, crianças que atendiam o ideal ariano, com características como pele clara, cabelos loiros, nariz aquilíneo e olhos azuis e altas, entendidas pelos nazistas como alemães polonizados, os quais seriam destinados à garantia da reprodução do sangue do futuro, o sangue puro da raça ariana, sendo que as mais novas, principalmente as crianças até cerca de 6 anos de idade, eram adotadas por membros da SS, ou ainda as jovens forçadas a terem filhos com membros da SS. Um outro estímulo para a reprodução da raça ariana, para o aumento da população da raça ariana, foi a premiação de mulheres arianas que tivessem mais de 4 filhos, com a medalha Cruz das Mães, concedidas pelo governo nazista, que só em 1939, exatamente no Dia das Mães, concedeu, só na primeira cerimônia de condecoração, 3 milhões de medalhas, que obedeciam a uma ordem. Medalhas de bronze de 4 a 5 crianças. De 6 a 7 crianças, medalha de prata. E 8 ou mais filhos, aí sim medalha de ouro. E também houve os incentivos financeiros para os arianos que casassem e procriassem. Porém, havia uma exigência do governo nazista para o consentimento de empréstimos financeiros e mesmo doações de dinheiro para os casais. A exigência era que a mulher largasse o emprego, deixasse de trabalhar fora para cuidar dos filhos em casa, o que aumentou a taxa de natalidade, que desde a Primeira Guerra vinha caindo drasticamente, devido à inserção das mulheres no mercado de trabalho. A exemplo de muitas mulheres trabalharem em fábricas de munição ou mesmo irem lutar no campo de batalha, espaço que as mulheres continuavam a ocupar, até mesmo na vida política, as quais passaram a votar na Alemanha a partir de 1919. E abrindo parênteses, os nazistas souberam bem utilizar a população feminina. E há quem diga que Hitler não se casou, ele só veio se casar com Eva Braun, com quem vivia somente às vésperas de seu suicídio, por conta de suas fãs, para não frustrá-las. Fecha parênteses. O fato de as mulheres terem que abandonar os seus serviços, os seus empregos, para dar lugar a um homem ser empregado, de certa forma, distorcia a queda do desemprego na Alemanha, porque, na verdade, em muitos casos, não teria havido um aumento na oferta de empregos, mas sim foram as mulheres que abriram mão de sua colocação no mercado de trabalho para se tornarem do lar e assumirem o papel de donas de casa e reprodutoras de crianças arianas. Assim, o princípio do espaço vital estava diretamente relacionada com a formação do Terceiro Grande Reich, a Grande Alemanha pan-germânica, formada por povos arianos, e a expansão territorial. E guarde bem essa ideia, porque ela se relaciona diretamente às causas da eclosão, da explosão da Segunda Guerra Mundial. Bem, eu fico por aqui, porém ainda não terminamos. Ouça o próximo áudio. E não se esquece, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Tereza no YouTube, ative o sininho para receber notificações e siga também a página do Instagram e assista no IGTV. Também temos a página do Facebook
e do Twitter. E deixe seu comentário e o seu like. Até a próxima!